Que a soberana graça do Senhor Jesus esteja com você e toda a sua família nessa segunda-feira de bênção, de milagres. Hoje o Senhor tem uma palavra de vitória para a sua vida, porque maio é o mês do teu milagre. Antes de eu ler a palavra do Senhor, eu quero te fazer um convite para você que ainda não se inscreveu no meu canal do YouTube, se inscreva. Helena Cristina Ferreira, o meu Helena é com E. Se inscreva, ative o sino das notificações para você receber novos vídeos todos os dias. E juntos nós vamos fazendo a obra do Senhor nesta terra. Dá seu like, curte, comente, compartilhe para que o canal cresça e juntos nós vamos falando da palavra do Senhor. A palavra hoje está no Evangelho de Marcos, no capítulo 6, o verso 35, a multiplicação de pães e peixes. O Senhor tem multiplicação para a sua vida. Diz assim a palavra: em declinando a tarde, vieram os discípulos a Jesus e lhe disseram: é deserto este lugar, e já avançada a hora. Despede-os para que, passando pelos campos ao redor e pelas aldeias, compre para si o que comer. Porém, ele lhes respondeu: dai-lhes vós mesmos de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhes dar de comer? E ele lhes disse: quantos pães tendes? E de ver. E sabendo eles, responderam: 5 pães e 2 peixes. Então Jesus lhes ordenou que todos se assentassem em grupos sobre a relva verde, e o fizeram repartir-se em grupos, de 100 em 100 e de 50 em 50. Tomando ele os 5 pães e os 2 peixes, erguendo os olhos aos céus, os abençoou, e partindo os pães, deu-os aos discípulos para que os distribuíssem, e por todos repartiu também os 2 peixes. Todos comeram e se fartaram, e ainda recolheram 12 cestos cheios de pedaços de pão e de peixe. Os que comeram os pães eram 5.000 homens. Que passagem maravilhosa para nós em tempos de crise, em tempos de desemprego. O Senhor é o mesmo que continua operando o milagre. É claro que você, nós temos situações em nossas vidas que são mais emergenciais do que outras. Situações que nós precisamos de um haja de Deus. Se não acontecer, nós não sabemos como resolver. Sobre o olhar da palavra do Senhor aqui na multiplicação de pães e peixes, o Senhor ele tinha partido de barco com seus discípulos num lugar à parte para poder descansar. Aquela multidão sedenta de uma palavra, de um socorro, viram a direção que Jesus tinha ido com seus discípulos e chegam primeiro. E Jesus, quando ele olha para aquelas pessoas, ele tem compaixão, porque eles estavam perdidos, ovelhas sem pastor. E ele começa a pregar, a ministrar para aqueles corações aflitos. Imagina 5.000 pessoas, cada um deles deveria ter uma questão diferente da do outro. E a hora vai passando, cai o final da tarde, aí os discípulos vão até Jesus para dizer o seguinte: que não seria melhor despedir aquelas pessoas todas para que elas fossem para casa para comer algo, porque já ia cair a noite. Aí Jesus fala para os discípulos mesmos, dai a eles o que tinha de comer, que eles alimentassem aquela multidão. E eles dizem assim, no verso 37, porém eles responderam: dai-lhes vós de comer. Disseram-lhe: iremos comprar 200 denários de pão para lhe dar de comer? Os discípulos achavam que eles tinham que ir na cidade, buscar o que as pessoas deveriam comer, no caso o pão. Aí o Senhor pergunta para eles: o que tem aí no meio de todo esse povo? Que suprimento tem? Vão ver o que eles têm de socorro. Aí eles voltam com a seguinte informação: 5 pães e 2 peixinhos. O Senhor, ele faz o seguinte, porque o nosso Deus, ele é organizado. Mesmo que a nossa causa seja urgente, preste muita atenção nessa passagem, porque Deus, ele é muito organizado para nos socorrer. Jesus, ele organiza os grupos, pede para os discípulos organizarem os grupos. De 100 em 100
de 50 em 50. Ele apresenta os pães, ele apresenta os peixes a Deus e abençoa. E pede para que os discípulos venham servir. Todos se alimentam e ainda sobra de tudo aquilo que foi servido, sobra muito. E deu para alimentar 5.000 homens. O que o Senhor quer te mostrar nesta tarde e quer me mostrar nesta tarde? Para nós alcançarmos o nosso milagre, tem etapas que nós precisamos executar corretamente. A primeira delas é perseverança. Sabe por quê? Aquelas pessoas precisavam de um socorro. E Jesus estava ali ensinando, pregando, a hora foi passando. Ninguém foi embora. Ninguém desistiu no meio do caminho. Ninguém reclamou do tempo que estava passando. Estava ali todo mundo quietinho escutando Jesus. Com fome, com seus problemas, com as suas preocupações. Todos permaneceram ouvindo Jesus. Persevere em buscar Jesus até que o seu milagre venha. Próximo passo. Jesus quer saber o que eles tinham ali para suprir a fome deles. Você pode estar precisando de um suprimento de Jesus, mas que não seja comida. Pode ser espiritual, pode ser material, pode ser no seu emocional, não importa. Jesus tem a estratégia correta. Aí Jesus vai procurar saber o que aquelas pessoas tinham para poder operar o milagre. Alguém ali tinha 5 pães e 2 peixinhos. O que você tem de disponibilidade na sua casa? Não só em seu favor, mas em favor de outras pessoas. Por quê? Alguém ali se dispôs a doar os pães e os peixinhos. Mas essa disponibilidade de amor serviu para todos. Nem sempre a nossa situação é tão terrível que nós não possamos ajudar outras pessoas. E foi o que aconteceu. Alguém foi porta de milagre para que todos recebessem a bênção. Próximo passo, organização da situação da nossa vida. Quando Jesus pediu para que os discípulos separassem as pessoas de 100 em 100, de 50 em 50, quando eu olho para o panorama das nossas vidas e pelas situações que nós precisamos que Jesus venha intervir em nosso favor, tem situações que são mais urgentes. Talvez hoje você está precisando na sua vida, na vida de algum familiar seu, de um milagre urgente, para que Deus entre numa UTI e opere um milagre. Ele é um milagre urgente, é um milagre que não pode esperar. Ou a sua bênção pode ser um aluguel que, se você não pagar hoje, você vai ser despejado, porque você já tem aluguel atrasado, conta de luz atrasada. Mas tem situações que são menos graves, mas que também precisam do socorro que só o Senhor pode nos proporcionar. O que o grupo de 100 necessitava não era o mesmo que o grupo de 50 necessitava. Olha para a sua vida e seleciona as suas situações, o que é mais urgente para Deus, que você precisa hoje, e as situações que ainda podem esperar, e você vai continuar orando. Seja específico e organizado para com Deus, para que o Senhor venha operar o milagre da multiplicação na sua vida, de uma forma que todas as áreas da sua vida venham a ser restaurada e Deus venha a ser engrandecido. Todos ficaram na sua posição, o grupo de 100, o grupo de 50. E o Senhor apresenta os pães e os peixes, dá graça e o Senhor multiplica. Quando nós apresentamos a nossa vida ao Senhor, as nossas causas ao Senhor, nós temos que confiar que Ele vai nos socorrer. Quando Ele apresentou os pães e os peixes ao Deus Todo-Poderoso, a bênção foi para todos em todas as áreas. Todos comeram, todos se fartaram, eles foram saciados naquele deserto. As causas que você tem apresentado diante de Deus, elas vão ser solucionadas, mas você precisa perseverar, confiar, ser específico, descansar em Deus e ter a certeza que a resposta virá. Você pode estar desesperado hoje, com um parente seu entre a vida e a morte, com contas que estão te sufocando até de dormir.
com diagnóstico médico que você não contou para sua mulher. Você não sabe o que vai ser de você se você precisar passar por uma quimioterapia, uma radioterapia. Você sabe que está na lista dos que vão ser mandados embora e não tem coragem de chegar e compartilhar isso dentro da sua casa. Pegue esta palavra hoje. Persevere em buscar a presença e o socorro do Senhor. Não tem aquilo que o nosso Deus não possa fazer por mim ou por você. Não existe causa que seja demasiadamente difícil para que Deus não venha operar um milagre. Vamos perseverar. Como essa multidão, o tempo que você precisar ficar na presença do Senhor em oração, persevere. Como todos ali perseveraram até o cair da tarde. Enquanto o Senhor não der um sinal verde para você com o seu milagre, com a sua bênção, continue perseverando em oração. Nada está perdido na sua vida. Levanta a tua cabeça, enxuga esse pranto, tira esse desespero do teu coração. Existe um Deus que pode mudar esse cenário. Receba essa palavra e creia. Maio é o mês do teu milagre. E que Deus te abençoe.